Esse vídeo tem o objetivo de reconhecer importantes escritores negros que contribuíram na nossa literatura. Eu sou a aluna Maria Eduarda Alves e, juntamente com as alunas Isabelle Conrad, Marina Signor, Gabriele Gomes e Laís Fama, vamos falar um pouco da literatura negra no Brasil. O primeiro escritor é Antônio Gonçalves Dias, um poeta que viveu entre 1823 e 1864 e viveu na primeira fase do romantismo, o romantismo nacionalista, sendo um dos principais escritores na época. A grande temática de Gonçalves Dias era a figura indígena e o seu patriotismo com o Brasil. Seu poema mais famoso é a Canção do Exílio, escrito em julho de 1843, quando estava estudando em Portugal, composto por 5 estrofes, sendo 3 quartetos, com 4 versos e 2 sextetos com 6 versos. No poema, ele ressalta tanto a emoção da saudade quanto a idealização da pátria, escrita no contexto das primeiras décadas pós-independência com a criação de uma identidade nacional brasileira. Podemos perceber a saudade e o patriotismo no trecho: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebemos a saudade de seu país evidente na última estrofe, que diz: Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Na sequência, temos outro importante autor negro na nossa literatura, Machado de Assis. Filho de uma família humilde, viveu entre os anos de 1839 até 1908 e sentiu na pele o preconceito. Hoje em dia, uma grande quantidade de pessoas veem a imagem de Machado de Assis como um homem branco, pois ele sofreu um processo de embranquecimento através das imagens ao longo do século. Por muito tempo em suas obras, o autor não aprofundou nas questões sociais sobre a escravidão e a população negra no Brasil. Porém, temos algumas obras de Machado de Assis que destacam problemas da sua época, como o conto Pai contra Mãe, que fala da escravidão. Um dos contos mais famosos de Machado de Assis é Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 e considerado como o marco do realismo no Brasil. Essa obra tem como narrador um homem morto que narra sua trajetória para o leitor. O elemento que mais se destaca é a total oposição ao romantismo, na qual podemos dar um exemplo no trecho abaixo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance e que o ator sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que ele maculasse o rosto nem uma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Nesse trecho, Machado de Assis faz uma sutil crítica aos romantismos que idealizavam a mulher. A mulher citada no trecho era real, e assim como as moças da sua idade possuíam sardas e espinhas e nem por isso deixavam de ser belas. O nosso terceiro autor é um importante poeta simbolista, Cruz de Souza, conhecido como Cisne Negro. O autor viveu entre 1861 até 1898 e veio de origem humilde, sendo filho de escravizados alforriados. Cruz de Souza é um dos maiores nomes do simbolismo brasileiro e é também um dos primeiros e dos mais importantes nomes representativos da literatura afro-brasileira. Os seus poemas eles são carregados de subjetividade, de reflexões ligadas para o interior dessa voz que fala da poesia e de elementos imateriais. Usa figuras de linguagens como metáfora, comparação, aliteração, assonância e sinestesia. Incluía nas suas obras o mistério, a solidão e seu sofrimento pessoal, sendo uma pessoa preta, como podemos ver em um dos seus poemas, chamado Livre. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda etérea lava. Outro autor importante também que sofreu por questões raciais foi o autor Lima Barreto. Ele viveu mais ou menos de 1881 a 1922. Foi na época do pré-modernismo. Como eu posso falar? Ele vivia na pele a dificuldade de viver na capital, com o racismo e a pobreza. E justamente por isso suas obras falam muito de fatos históricos e de uma perspectiva da sociedade carioca. Ele analisa os ambientes e costumes do Rio de Janeiro, como os súrbios. E ele também vai fazer uma crítica à burguesia e o nacionalismo exagerado. E uma das suas obras que mostra o preconceito vivido pelo negro é a obra chamada Clara dos Anjos. Essa obra ela foi publicada em 1948. Ele vai falar sobre a protagonista Clara,
que é humilhada pelo fato dela ser negra e pobre. E outra obra considerada a mais importante dele, né, de Lima Barreto, se chama Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele vai descrever a vida política no Brasil após a proclamação da República e mostrar um painel social e humano dos turbos cariocas na virada do século. Na sequência, temos Carolina de Jesus. Considerada uma das mais importantes escritoras negras no Brasil, Carolina viveu entre 1914 e 1977 e boa parte da sua vida na favela do Canindé, sendo catadora de papel e mãe solteira. A sua obra mais importante foi publicada em 1960 e é Quarto de Despejo, que relata o cotidiano e a dificuldade de ser mulher negra e pobre na favela, com todo o preconceito e todo o sofrimento que ela carregava na sua condição social. Podemos ver um exemplo de todo o preconceito que ela vivia e que existia na época no seguinte trecho. Em 1948, quando começaram a demolir as casas-terras para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto do despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos.